Então, olá, eu me chamo Kelly Amanda, sou professora enfermeira e, nesse momento, vou corrigir a PV2 da disciplina de Anatomia e Fisiologia 1. Bom, então nós vamos, nesse momento, começar a correção. Então, a primeira pergunta é: o sistema tegumentar compreende? Então, nessa pergunta, nessa questão, a gente vai marcar qual das opções corresponde ao que é o sistema tegumentar, né? E aí, a alternativa certa é a letra B, a pele, como a gente viu aí nas aulas. O tegumento comum, ele é composto pela pele e pelos anexos da pele. Então, a questão número 2. A questão número 2 diz: a respeito da pele, marque uma alternativa que indique uma função que não pode ser atribuída a esse órgão. Então, eu quero uma função que não é da pele, né? A alternativa, no caso, seria a incorreta. Então, nós temos aí que a alternativa incorreta, né, que é o que a questão pede, é a alternativa D. A sustentação do organismo não é função da pele, né? É mais aí relacionada ao sistema esquelético. Então, é a alternativa da questão, né? Então, aqui nós temos, conforme as aulas, conforme a apostila, quais são as funções do tegumento comum e nós podemos observar que a sustentação não está entre essas funções. Na questão número 3, podemos dividir a pele em duas camadas principais, que são a epiderme e a derme. A camada mais superficial, como nós vimos, é a epiderme, e aí a questão pede que tipo de tecido forma essa camada. E aí a alternativa certa para a questão é a letra D, é o tecido epitelial, é o principal componente da epiderme. Como nós podemos ver aí na aula e pela apostila, a camada mais superficial é a epitelial, composta pelo tecido epitelial, que é a epiderme, e aí também não possui vascularização. A questão 4. O que pede? A respeito da hipoderme, né, aquela camada abaixo da pele, a gente tem para assinalar a alternativa incorreta. Então, é a alternativa errada, né? Então, a única alternativa errada dentre as opções é a alternativa A, né? A hipoderme, ela possui outros elementos além dos vasos sanguíneos e linfáticos, né? E a questão aí dizia que ela possuía apenas somente vasos sanguíneos e linfáticos, então é a alternativa incorreta. Como a gente viu aí, as demais opções estão corretas, né? É o conhecido como tecido subcutâneo, né? Abaixo da pele, abaixo da cútis. Tem tecido conjuntivo, né? Vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Então, não são somente aqueles elementos que tinha lá na questão, né? E aí tem a função de armazenar, isolar e proteger o corpo e regular a temperatura do organismo, né? Então, somente aquela alternativa estava incorreta. Questão número 5, né? Sobre as glândulas, marque a alternativa correta. Aqui eu quero a certa. E aí a gente tem que a opção correta é a alternativa B. A glândula sebácea, ela possui a função principal de lubrificar a nossa pele, né? Como a gente viu aí nas aulas. E aqui as demais alternativas incorretas. E aí, sobre a glândula sebácea, a gente tem aí que ela é do tipo holócrina, né? Não é endócrina. A secreção, ela tem uma função conhecida, né? Esse sebo tem uma função conhecida, que é lubrificar e evitar o ressecamento da nossa pele, né? Então, justificando aí as respostas, né? E a glândula sudorípara é o suor, que tem a função de regular nossa temperatura, né? No momento que a gente tem uma elevação da temperatura, a gente soa e aí a nossa temperatura ela baixa. E aí por isso que elas são consideradas termorreguladoras. A questão número 6, sobre as funções dos ossos e do sistema esquelético, agora eu quero a alternativa correta.
Então, aqui são algumas das opções e a alternativa correta era a letra C, tá? A alternativa que indica uma das funções dos ossos e do sistema esquelético é justamente atuar na nossa locomoção, né? Oferece também proteção aos órgãos vitais e vísceras, serve como sustentação do nosso organismo, a base mecânica para o movimento, né? Que aí é a nossa questão correta, era uma alavanca para iniciar o movimento, produção de células sanguíneas, e aí justificando o gabarito. A questão número 7. Sobre a produção de células sanguíneas pelo sistema esquelético, marque a alternativa incorreta, a alternativa errada. Então, aí a alternativa A é a nossa resposta, é formada por um tecido ósseo chamado medula óssea vermelha. Então, a alternativa incorreta é a letra A, porque não é um tecido ósseo, né? É um tecido conjuntivo, que fica dentro dos ossos. Então, alternativa A. E aí pelo slide, pela apostila, a gente entende que no interior de determinados ossos no adulto, né, a gente encontra esse tecido, que é a medula óssea vermelha, que produz as células sanguíneas através da hematopoese, né? Então, é um tecido conjuntivo. E aí, as células que são produzidas e também com a avançada idade, ela se torna de vermelha, né, no adulto, ela passa para amarela, né? Então, não é o contrário, é de vermelha para amarela. Então, a questão número 8. Os ossos que formam a principal estrutura de sustentação do corpo humano são... E a alternativa certa é a alternativa A, o esqueleto axial é a nossa principal estrutura de sustentação, é por onde o esqueleto apendicular irá ser pendurado, né? E aí, o esqueleto central mesmo, que abriga os nossos órgãos vitais, é o esqueleto axial, né? O principal. E aí, como na apostila e na nossa aula, o esqueleto axial forma a principal estrutura de sustentação do corpo humano. Questão número 9. Dos ossos que compõem o esqueleto humano, os ossos occipital, parietais, frontal, temporais e etimoide, né? Eu dei aí 5 ossos que fazem parte de uma mesma estrutura, né? Então, se a gente soubesse aí, tivesse certeza de algum deles, já daria para responder a questão, porque todos eles fazem parte da mesma estrutura, né? Que no caso é o crânio, né? Todos esses ossos fazem parte da estrutura do crânio. E aí a gente pode ver no conteúdo da apostila que esses ossos aí fazem parte do crânio. Questão número 10. Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os membros superiores, braços e antebraços, né? Então, eu queria aí quais os ossos, né? Qual das opções tinha apenas ossos que compõem os membros superiores. E aí, a alternativa certa, a alternativa D, húmero, rádio e una, né? Essa é a opção correta. E aí, como a gente vê no slide na apostila, os membros superiores, a gente tem dois ossos chamados una, formam um antebraço juntamente com o rádio, 2 ossos, e o húmero também, 2 ossos. Questão número 11. As articulações, elas são classificadas pelo grau de mobilidade em. Então, como que essas articulações, as nossas articulações são classificadas? E aí, a alternativa correta é a alternativa B, sinartroses, anfiartroses e diartroses, né? São os 3 tipos de articulação que nós temos e as classificações. E aí, como a gente viu, as sinartroses são as imóveis ou fibrosas, as anfiartroses são as semi-imóveis ou cartilaginosas e as diartroses são as cartilagens de grandes movimentos ou as sinoviais. Questão número 12. Denominam-se de suturas as articulações encontradas em qual parte aí, em quais ossos, né? E aí a opção correta é a letra C, as suturas são
as articulações encontradas entre os ossos do crânio, né? Como está aí na letra C. Então, as suturas, como a gente vê lá na apostila e nas aulas, são as articulações que são encontradas exclusivamente no crânio, né? E fazem essa ligação aí entre os ossos do crânio. Questão número 13. São articulações de reforço que unem os ossos entre si. Por exemplo, uma membrana interóssea. E aí a questão pede a opção que tenha o tipo de articulação que foi descrito na questão, né? E aí o gabarito é a letra A, são as sindesmoses, essa é a descrição desse tipo de articulação, né? E aí no slide, na apostila, a gente tem o exemplo das membranas interósseas, né? Que é justamente o que a questão cita. São articulações de reforço, elas estão reforçando a ligação na imagem aqui entre tíbia e fíbula, né? Então, são esse tipo aí chamado sindesmose. E aí, entre o rádio e a una, a gente também encontra, que é a chamada membrana interóssea do antebraço. Questão número 14. Quando entre os ossos há tecido cartilaginoso do tipo hialino, a articulação recebe o nome de. Então, que tipo de articulação, né, tem essa cartilagem hialina? É composta por essa cartilagem. Então, a alternativa C é o tipo de articulação chamada sincondrose, conforme a gente viu aí nas aulas, né? As sincondroses, elas são formadas por cartilagem hialina e estão associadas ao crescimento, né? Então, esse material, a cartilagem hialina, é o que caracteriza a sincondrose. Questão número 15. As articulações sinoviais possuem 3 características básicas. Assinale a alternativa que contenha estas características. Então, na apostila, nas aulas, a gente viu que existem vários elementos que compõem as articulações sinoviais, né? E aí a gente vai ver quais são essas características. E aí as opções incorretas e o gabarito, que é a letra D. Quais são essas 3 características básicas? Possuir uma membrana sinovial, né? Uma cartilagem articular e uma cápsula articular, né? Esses 3 elementos são os básicos da articulação sinovial. E aí na imagem a gente pode ver os 3 elementos, né? A cartilagem articular, que é esse elemento que está apontando aqui na imagem, a cápsula articular, que é essa estrutura aqui em roxo, e a membrana sinovial, que é essa parte em roxo mais interna, né? São elementos básicos que compõem as articulações sinoviais, assim como o líquido sinovial e os ligamentos. Número 16. Aí sobre o sistema muscular. O único músculo que apresenta a contração voluntária é o tipo, né? Então, qual tipo muscular é o único que tem contração voluntária, aquela que eu posso controlar conscientemente? Gabarito, letra B, tá? O único músculo que eu controlo conscientemente é o estriado esquelético, né? O músculo esquelético. Como a gente viu aí na apostila e no slide, o tecido muscular esquelético ele funciona principalmente de forma voluntária, né? Movimentos que eu consigo controlar conscientemente. Tecido cardíaco involuntário e o outro tipo, que é o liso, também é involuntário. Então, sobre o tecido, a número 17. Sobre o tecido muscular estriado cardíaco, marque a alternativa incorreta, a alternativa errada. Então, essas opções A, B e C estão corretas, somente a errada aí é a letra D, né? O coração se contrai porque possui um marca-passo que inicia cada contração, até aí tudo certo. Só que esse ritmo natural nosso, ele não é chamado de arritmia, né? Ele é chamado de autorritmicidade, né? É o ritmo automático. A arritmia é uma alteração nesse ritmo. Então,
A alternativa aí da questão seria a letra D. Então, número 18. Não é função dos músculos. Então, dessas opções, todas são funções do músculo, mas uma não é. No caso aí, a letra D, filtração do sangue não é função do músculo, né? As demais se encaixam nesse perfil. Que aí são as 4 funções-chave que a gente viu na apostila e nas aulas. A efetuação dos movimentos corporais, estabilização das posições do nosso corpo, armazenamento e movimentação de substâncias dentro do organismo e geração de calor. Então, essas aí são corretas. Questão número 19. Sobre o tecido muscular liso, marque a alternativa correta, a alternativa certa. Então, gabarito aí é a letra C, tá? Qual é a alternativa correta? Sua ação, né, a ação do músculo liso, ela ocorre por meio de contração sustentada, né, que é aquela contração que não alivia, onde eu tenho uma contração e ela se mantém, ou da alternância entre contração e relaxamento, né? O correto é dessa forma mesmo que acontece. E aí, na questão número 20, a última, a ação conjunta de ossos, articulações, músculos e cartilagem produzem movimentos e os músculos participam desse processo executando o quê, né? Qual é o papel do músculo nesse processo aí de movimentação? A alternativa correta aí é a letra B, tá? O músculo atua na movimentação fazendo contração e relaxamento, né? Contraio e relaxo. Então, é assim que ocorre a movimentação. Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham tido uma boa prova. Espero que tenham aprendido mais sobre a anatomia humana. E aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tragam para a sala de aula que a gente vai tentar esclarecer para que vocês tenham aí um aprendizado cada vez melhor. Eu agradeço a presença de todos.